Boa noite. Tudo bem? Ótima noite para nós, né? Que pudemos deixar aí o conforto dos nossos lares, das nossas casas e vir aqui, né, conversar um pouco sobre o Cristo, sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos. Dizer que tem muito lugar vago aqui, viu, gente? Vocês estão aí no fundo? Ó. Sei que o microfone chega, mas é tão bom, né? A gente poder estar mais próximo. Fiquem à vontade. Bom, como disse a nossa companheira Renata, a lição da noite de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Teste, e possui o seguinte versículo, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quando eu li pela primeira vez, para preparar esse estudo, esse versículo, eu fiquei me perguntando, mas com quem que Jesus está falando? O que aconteceu? Que história é essa? Aí eu fui lá no Evangelho de Marcos e descobri que essa passagem acontece da seguinte maneira. Jesus, navegando pelo mar, salvo engano, da Galileia, aporta no território dos Gerazenos. E aí quando ele chega lá, assim que ele desce do barco, ele encontra um sujeito que perambulava pelos sepulcros, que caminhava, né, entre os túmulos e que era tido como louco, porque ele caminhava gritando pelas montanhas, pelos túmulos, pelos sepulcros, ele se feria com pedras e ninguém podia conter esse cara. Nem com grilhões, nem com correntes, nem com cordas, ninguém conseguia contê-lo. Era um doido famoso na região, vamos dizer assim, né? Se fosse nos tempos de hoje, né? E aí esse cara, ao ver Jesus desembarcar, aproximou-se dele e disse assim: ah, você, filho de Deus, conjuro-te em nome de Deus para que você não me atormente. O que você quer de mim? Aí Jesus virou para ele e falou assim: véi, vaza daí, espírito obsessor. Falou desse jeito, viu, gente? Vai embora, obsessor. Vai-te embora. Como é que você chama? Fala com ele assim, como é que você é filho de quem, né? Quase que ele perguntou assim. Como é que você chama? Aí esse sujeito respondeu: meu nome é Legião, pois somos muitos. Aí você pensa assim, nó. Aí o bicho pegou mesmo. E aí Jesus, resumindo um pouco a história, Jesus expulsou essa legião de espíritos do corpo desse homem. E esses espíritos foram embora dali. E esse homem, já refeito, perguntou para Cristo assim: deixa eu ir com você, por favor. E aí Cristo diz para ele exatamente o que está escrito aqui, ó. Aí voltamos à lição. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E aí vem a lição do Emmanuel, que eu vou convidar vocês a acompanhar atentamente comigo. A exortação do Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá no que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que ele se vê possuído. Ao invés disso, ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe um retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores, através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de
testar a nossa capacidade de veiculá-los, com êxito, em plano mais vasto e mais elevado. Vou fazer uma breve pausa para dizer o seguinte, ó. Quando Jesus fala com o cara assim, vai para sua casa, vai para os teus, ele não está dizendo que ele não quer que esse sujeito o siga os seus passos. Ele está dizendo assim, olha, companheiro, em primeiro lugar, você precisa se fortalecer. Você está ouvindo a minha palavra, você agora quer me seguir, então vai lá para sua casa e mostra para mim que você quer. Vai para o seu lar e mostra para mim que lá é o local onde você precisa acompanhar. E aí, Jesus está dizendo isso para esse companheiro aqui, né? E Emmanuel continua. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens da vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Resumindo, Emmanuel fala assim, você quer mostrar que você segue Jesus? Mostra lá na sua casa primeiro. Né? Nós todos sabemos, nós todos que já caminhamos um período no Espiritismo, ou que mesmo que a gente está começando agora, que a gente pensa e reflete um pouco sobre a encarnação, a gente entende que a família, o seio familiar, é o local por excelência que nós próprios escolhemos para aprender a lidar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo e testar de fato o nosso desenvolvimento junto da palavra do Senhor. É em casa. E aí eu pergunto para vocês, né? Lemos a lição ali, né? Diante dessa parábola do Cristo, quem que sou eu nessa lição? Quem que sou eu nessa passagem? Pode chutar, gente. Problema não. Quem está em casa também pode comentar aí que depois fica registrado. A gente pensa assim, eu sou Jesus. Estamos longe ainda, né? Nós somos esse obsidiado, via de regra. Mas aí a gente pensa assim, Leandro, mas eu não sou desse jeito, não. Aquele lá era o famoso doido de pedra, né? Porque ele se feria com as pedras e tudo. Mas e eu? Eu não sou assim, não. Eu não tenho obsessor. Eu não sofro essa influência. E aí eu queria, infelizmente, se você pensa assim, eu quero te decepcionar. Eu não, né? Quem sou eu? Kardec. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem aquela famosa pergunta, é famosa, mas eu tenho que colar, tá, gente? Eu não sei de cabeça, não. Que é a pergunta 459, que fala assim, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Aí os espíritos respondem assim, nu! Muito mais do que vocês imaginam. O nu está escrito aqui, tá? Muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, de comum, que são eles que nos dirigem. Então peraí, tá certo. Eu não sou o doido de pedra igual aquele espírito obsidiado que chegou próximo do Cristo, mas os espíritos influenciam na minha vida. O tempo todo. Não, Leandro, mas o tempo todo. O tempo todo. E aí o Kardec continua perguntando, mas como é que eu fico sabendo se eu
se aquela influência dos espíritos, se aquele pensamento, aquela conduta, é influência deles ou não. Resumidamente, ao perguntar para o Kardec, ao perguntar para os espíritos, Kardec chega à conclusão de que não nos interessa saber se o pensamento é nosso, ou se foi influência de um espírito, se a atitude é nossa, ou se foi influência de um espírito. Porque, no final das contas, o nosso filtro tem que ser: a atitude é boa ou não? O pensamento é bom ou não? Independente de quem seja, se ele é meu ou se ele é de influência externa. Correto? E aí o Kardec fica preocupado. Fala assim: tá, beleza, ok. Mas por que isso, Leandro? Uai, Kardec, ao inquirir os espíritos, recebe como resposta o seguinte: olha, não interessa de onde vem o pensamento, não interessa de onde vem aquela influência. Nós temos o livre-arbítrio sempre de arcar com as nossas ações. E é a partir desse momento que a gente faz a escolha de dar ouvidos àquele pensamento ou dar vazão àquelas ações, nós estamos plantando coisas boas e coisas ruins. Então, não interessa para a gente saber se o pensamento é nosso ou não. Interessa para a gente filtrar o que a gente vai alimentar como pensamentos e o que a gente vai alimentar como ações. E aí o Kardec, preocupado, né, com essa questão, fala: tá, beleza. Aí ele pergunta lá na pergunta 469, por que meio nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resumidamente, o que os espíritos respondem é: praticando o bem. O primeiro ponto, a prática do bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, no Pai Nosso, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, como é que a gente neutraliza os maus espíritos? 3 coisas. Primeira, pensamento, prática do bem. Primeira, prática. Prática, gente, é ação. Ação é movimento. Ninguém pratica o bem estando parado. Ah, Leandro, mas se eu estiver parado fazendo uma prece, eu estou praticando bem. Aí você não está parado, coração. Aí você está fazendo uma prece. Concorda comigo? A prece é movimento. A prece exige de você o quê? Concentração, esforço, introspecção, renúncia, abnegação. Então, o primeiro ponto é a prática do bem. Para neutralizar essas influências, prática do bem. Vai fazer uma tarefa, vai fazer uma prece, vai ter uma leitura edificante, né? Segundo ponto, confiança em Deus. Confiar em Deus é bom, né, gente? Quando está tudo bem, tudo caminhando às mil maravilhas, a gente pensa: não, graças a Deus, né? Agora, quando o bicho pega, meu amigo, cadê Deus? Cadê nossa confiança em Deus? Para a gente falar assim: não, Deus está me dando a oportunidade de vencer essa dificuldade. Não, a gente não pensa assim, não. Fala: meu Deus, cadê você? Por quê que meu cartão de crédito estourou? Por que que o fulano adoeceu? Como eu vou resolver esse problema? Confia. Pratica o bem e confia em Deus. A confiança em Deus é a fé pura. E é a partir dessa fé pura que a gente consegue, de fato, afastar os maus espíritos e utilizar essa confiança
como alimento das nossas ações cotidianas. E o terceiro ponto, que entrou meio que, vamos dizer assim, de maneira mais sutil, é a humildade. Porque quando os espíritos respondem assim, fiquem atentos, principalmente quando insuflam o orgulho nosso. Porque o orgulho é o nosso lado fraco. Tem ninguém orgulhoso aqui, né? Ninguém. Eu não sou. Eu não sou de jeito nenhum. Orgulhoso, egoísta? Jamais. Esse é o nosso lado fraco. E a partir... É aquela história, né? O peixe morre pela boca, né? É como se o orgulho fosse essa isca que nos fisga, que nos puxa. Então, prática do bem, confiança em Deus e humildade é o caminho que a espiritualidade, através das perguntas do Kardec no Livro dos Espíritos, coloca para a gente vencer essas influências. Ok, Leandro, beleza. Você contou a história lá do rapaz, lá na região dos Gerazenos, que Marcos narrou aqui no episódio. Você falou que Jesus mandou ele para casa, ao invés de segui-lo, para ele provar em casa que ele dava conta, porque lá é o local. Você está dizendo para a gente que todos nós somos influenciados pelos Espíritos o tempo todo, e somos, e que há 3 remédios, vamos dizer assim, básicos, para a gente se livrar dessas más influências. A prática do bem, a fé em Deus e a humildade. Ou seja, praticar ações boas, praticar a fé e praticar a humildade. Mas aí, qual que é o nosso grande teste, então? Qual é o nosso grande teste que Emmanuel traz aí? Porque a lição chama teste. O teste é o quê? É a nossa mudança de hábito. E esses hábitos, eles têm que mudar, a gente tem que provar que mudou, é onde? É aqui no Centro Espírita? Que você chega, o pessoal já está... Estamos todos nós já propensos a ouvir, a atender fraternalmente, a ter um abraço amigo, uma palavra amiga. É aqui? É na Igreja Católica? Onde as pessoas também têm a mesma propensão? Nos templos evangélicos? Não. Em casa. Por quê? Por que é em casa que a gente vai se testar? Porque é lá que as pessoas nos conhecem por quem nós somos, talvez até mais do que nós mesmos. E toda mudança de fato precisa ser provada, testada e, como é que eu digo? Labutada, burilada no seio do lar, no seio doméstico. Por quê? Porque é em casa onde a gente vai encontrar a crítica, a mudança do hábito. A gente vai encontrar a descrença, podemos encontrar a desconfiança e o desencorajamento. Como assim, Leandro? Vamos pensar aqui. Eu tenho certeza que cada um aqui consegue puxar de memória um exemplo com você. Você começa a frequentar uma reunião num centro espírita, ou começa a ir à missa com frequência, ou começa a ir num culto evangélico todo domingo. Aí já vem alguém, provavelmente também recebendo influência espiritual, e diz assim: todo dia agora? Você está aí no centro? Vai lá em Jesus Nazaré todo dia, não, toda segunda-feira. Estou precisando de você em casa. E aí a gente começa a ouvir a crítica. Por quê? Você tem que estar em casa? Claro que tem que estar. A presença não é só física, não. A presença é de qualidade. A gente começa uma mudança de hábito. Fala assim, eu vou fazer uma prece todo dia na hora que eu acordo e na hora que eu deito. Aí vem o outro e fala assim, não vai durar uma semana. Tem certeza que tem gente que ouviu isso aqui?
Lembrou lá de casa. Aí, parênteses, tá? Pode ser que alguns de nós aqui estejamos pensando assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Ô, gente, mas quem está é você, viu? Eu primeiro, né? Então é para nós que tem que servir. Ou então, a gente começa a mudar a atitude, né? Você começa a fazer uma tarefa que você não era habituado a fazer na sua casa, ou começa no seu trabalho a espalhar gentilezas, né? Espalhar né, bons hábitos, boas palavras, elogios. Aí alguém já fala assim, tá querendo alguma coisa. Aí já desconfia, né? Ou então, quando você de fato se impele a uma mudança de hábito, que seja na prece, que seja no culto no lar, né? Por exemplo, você se propõe a fazer o culto no lar, que você ainda não faz. Eu não faço, eu vou fazer, vou começar a fazer. Aí você encontra com a pessoa e fala assim, ai, nossa, eu tentei fazer, mas estou achando tão difícil, está tão complicado, porque eu vou fazer, aí meu menino chora, minhas crianças são pequenas. Ah, eu sentar para fazer o culto, o telefone toca. Eu abri o evangelho, toca a campainha. É aqui a vizinha. Para mim é muito difícil. Aí a pessoa fala isso com você, o que você faz? Faz igual o Chaves, né? Desencorajamento. E é com as pessoas do nosso... Quando falo lar, é o círculo doméstico, é o círculo empresarial, o seu local de trabalho, são aquelas pessoas que convivem com você. E é entre elas que a gente tem que se testar. É isso que o Emmanuel coloca. E esses testes são testes de perseverança. Perseverança. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Mas a gente consegue? Não sentir firmeza, não. Nem... Consegue, gente? Consegue, muito bem. Pelo menos balança as cabeças assim. Consegue? Claro que consegue. Afinal de contas, ninguém carrega um fardo maior do que seus ombros. Deus dá o frio conforme o cobertor, não diz o ditado? E é assim na nossa encarnação. Quer a gente tenha escolhido as provas pelas quais estamos passando, quer não as tenhamos escolhido diretamente. Mas estamos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. E aí, como é que a gente supera esses desafios? Tem jeito? Claro, claro que tem. Eu posso me superar a mim mesmo. Eu posso vencer as minhas más inclinações. Eu posso mudar hábitos. E testar entre os meus que eu de fato sou do Cristo. Posso. Primeira coisa que a gente precisa saber. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, na lição Os Bons Espíritas. Essa também é famosa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Calma, um de cada vez. Pelo quê? A sua transformação moral. Então, aquele que é espírita mesmo, ele tem que transformar-se moralmente. Se você vem no centro, mas não muda, filho, sinto te informar, mas está adiantando pouco. Não, Leandro, você está falando para não vir no centro? Eu falei, não, eu estou falando que só vir ao centro espírita, só frequentar um templo religioso não basta. A transformação ela é interna, transformação moral é interna. Ela tem que vir de dentro. E é o primeiro passo para você, de fato, ser um espírita. Quer dizer, ou seja, o espírita é o santo? Não. Mas é aquele que se transforma. Se antes, o pessoal gosta muito de falar do trânsito, né? Porque eu estava andando no trânsito, sei o quê. Aí entra uma pessoa na sua frente e você já... Abençoado. Né? Se antes você xingava o palavrão e agora você começa a chamar de abençoado, já é alguma coisa, é uma mudança de hábito. Quando esse movimento for interno, aí você transformou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esforço que o espírita
empreende em domar as suas más inclinações. Ô, gente, esforço é quando você faz uma coisa que você sabe que é certo, mas você não quer fazer. Ai, adoro ir no centro assistir palestra. Uai, se você adora, você não está fazendo esforço nenhum. Agora, aquele dia que você não quer. Você fala assim, ah, não quer, está chovendo, está frio, estou com fome, não sei o quê. Esse é o dia que você está fazendo esforço. Aquela louça suja desse tamanho na pia. Você fala assim, ah, não quero lavar. Aí você está fazendo esforço. Então, a transformação moral e o esforço em domar as más inclinações. Lembra, esforço é quando você faz o que você sabe que é certo, mas você não quer fazer. Se você quer fazer, você não está fazendo esforço. Em algum momento falou que o espírita tem que frequentar o centro? Não. Falou não. Falou que ele tem que ter transformação moral e esforço em domar suas más inclinações. Dito isso, vamos às sugestões para a gente poder, de fato, mudar esses hábitos. Primeira sugestão está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu estou falando assim, meu tem colo, tá, gente? Do Livro dos Espíritos. Que é quando... Deixa eu abrir minha cola aqui, ó. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí a espiritualidade fala assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Se você não sabe quais são as suas dificuldades, se eu não sei quais são as minhas dificuldades, como que eu vou mudar? Primeira coisa que eu preciso saber, qual que é o problema? Se eu tenho uma verruga na ponta do nariz que eu não enxergo, como é que eu vou lá remover? Porque às vezes você nem acha que tem problema. Às vezes você acha que a sua conduta é perfeita. Às vezes eu acho que eu estou agindo de maneira ok. Mas peraí, eu tenho que me conhecer. Essa é a primeira sugestão. Como que eu vou fazer isso? Aí os espíritos vão... O Kardec pergunta, né? Que ele é enxerido, ele não quer só saber a verdade, ele quer saber como. Aí, o Espírito responde assim, faça como eu, quando eu estava na Terra, que eu ia dormir de noite, aí eu passava em revista tudo que eu fiz no meu dia. Aquilo que era ruim, eu garantia que eu não ia repetir. Aquilo que era bom, eu fazia questão de fazer de novo. Aí o Espírito dá assim, Santo Agostinho. É assim que a gente se conhece. Segundo ponto. Segunda sugestão. Primeira, conhece-te a ti mesmo. Segunda, liste as suas metas. Você quer mudar um hábito? Lista as suas metas. O que eu quero? Eu quero fazer prece todo dia, de manhã, na hora de dormir. Eu quero fazer o culto no lar uma vez por semana. Eu quero ler um livro edificante por mês. Eu quero assistir um documentário bacana a cada semana. Liste as suas metas, tá? Liste, faça uma lista. Fez a lista? Terceiro ponto, mude um hábito de cada vez. Pensa, eu vou ter que enfrentar uma descrença enorme, vou ter que enfrentar crítica, vou ter que enfrentar desconfiança, vou ter que enfrentar desencorajamento. Ninguém muda da noite para o dia. Mas se você se propuser com disciplina a mudar um hábito de cada vez, você consegue? Pode ser uma coisa pequena, gente. Pode ser uma prece matinal. Pode ser a leitura de um livro. Ah, não, eu quero ler o Livro dos Espíritos. Tem gente que acha que o Livro dos Espíritos é complicado. Não é não, gente. É um dos livros mais fáceis que tem de ler é o Livro dos Espíritos. Porque ele é pergunta. Você leu 2, 3 livros, você cansou, você guarda. Guarda, lê antes de dormir. Quero ler o Livro dos Espíritos inteiro. Uai, só começar. Mude um hábito de cada vez. E aí, que hábito pode ser? Pode ser a prece, pode ser uma leitura edificante, pode ser a prática do culto no lar. Oh, gente, o culto no lar é um negócio maravilhoso. Ah, Leandro, mas lá em casa ninguém gosta, não sei o quê. Uai, faz sozinho. Culto no lar é uma outra palestra. Faz sozinho. Ah, meu telefone toca, atende.
Conversa com a pessoa, vai ver que aquela pessoa está precisando ouvir, né? Receber as suas energias boas. Se propõe a assistir programas de TV edificantes, por que não? Ah, não, cansado de ler, não sei o que, eu quero ver televisão. Beleza, em vez de você abrir lá e assistir um filme de terror, leve, né? Vai assistir um documentário, vai assistir um programa leve. Não precisa ser espírita, não. Vai ver alguma coisa que o sentimento te bate e te faz sentir bem. Né? Cultive elogios. Por que não? A gente não tem o hábito de elogiar as pessoas. Comece a prestar atenção e a elogiar. Tem gente que caminha dentro de casa, principalmente, com a crítica na ponta da língua. Ah, a toalha está molhada na cama. Ah, o chinelo está não sei o quê. Ah, porque essa comida está assim. Ah, porque não limpou a geladeira. Ah, porque não sei o quê. Aí a gente vê um punhado de gente fazendo assim. Tá vendo? Cultive elogios. Quer dizer que a gente não deve criticar? Uai, estou falando isso não. Pega no positivo. Critica também, porque nós somos humanos, né? A gente erra mesmo. Né? Mas elogie, por que não? Ouça, sinta a sua consciência. Quando a gente fala ouvir a consciência, a gente pensa assim, mas é uma voz. Eu vou esperar, vai vir uma voz e fala assim, você está errado. Claro que não. As leis de Deus, isso já está colocado, né, na obra de Kardec, estão inscritas na nossa consciência. Como é que a gente ouve? Sentindo. Sabe quando você está fazendo um negócio que bate aquele sentimento e fala assim não está legal? Se o sentimento é de que não está legal, reflita. Mas não arruma desculpa, não. Reflita. Reflita. Tá? E pensa assim, o que Jesus faria? Ah, mas eu não sou Jesus, não, estou longe. Beleza. Mas o que ele faria? Eu também estou longe, anos-luz. Mas se a gente se perguntar o que ele faria, a gente já dá uma balançada, né? Já dá uma amenizada. E por último, né, que é o conselho que os espíritos já deram, que eu falei aqui, ó, pratique o bem, tenha fé em Deus e humildade. Não tem outro caminho. E todo o processo de mudança de hábitos, ele será confrontado. Por isso eu reforço. Mude um hábito de cada vez, um passo de cada vez. Né? Recomendo fortemente que, caso você não tenha dado início a este processo ainda, porque todos nós precisamos, né? Eu estou falando você, mas tem um dedo para vocês e 3 para mim, né? Todos nós precisamos. Faça o culto no lar. Comece pelo culto no lar. Culto no lar é uma ferramenta sensacional. O culto no lar resolve o problema, é milagroso. Não, não é milagre. O culto no lar não é milagre. Mas como tudo na vida, é uma ferramenta indispensável para o cultivo da paz doméstica. Outro ponto fundamental é a prece. Às vezes a gente não tem o hábito de orar. A gente associa a prece com algo que é feito em templos ou em momentos de pedido. Não, a prece não necessariamente precisa ser falada, gente. A prece é uma emanação de energia. Você não precisa falar para fazer uma prece. Se você estiver em estado contemplativo de uma paisagem, de uma música, né, e aquele sentimento for bom, e você trabalhar essa energia e canalizar isso para você, para as pessoas da sua casa, você já está em prece. Quando a gente fala estado de prece, é esse estado de plenitude, em que você vive a sua vida, burilando essas energias. A prece não precisa falar, Pai Nosso que está no céu, pode falar? Pode. Ah, mas inclusive tem gente que critica, né? Fala, não, o pessoal da igreja fica rezando o texto. Fala, cara, aquilo ali se torna um negócio mecânico. Enquanto o pessoal está debulhando o texto ali, eles estão com a cabeça
as energias vão... É fantástico, é fantástico. Desde que a pessoa de fato se coloque com o coração naquilo, é fantástico, fantástico. E aí, a título de encerramento, eu quero trazer para vocês aqui uma lição que a gente está falando o tempo todo de esperança, de perseverança. E aí eu encontrei uma pérola no livro Pai Nosso, de psicografia da Mei Mei, que é um livro teoricamente infantil, né? A lição intitulada Fé e Perseverança. E a Mei Mei conta para nós, na psicografia do Chico Xavier, a seguinte história. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 se ajoelharam, em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo, por sua vez, suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. Já o terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso, mas, que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. E ali ele vivia feliz, cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante, o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Que de posse dessa lição, possamos todos refletir nos nossos hábitos, nos nossos valores e, quiçá, mudarmos dentro de nós com a transformação moral, com o esforço em domar as nossas más inclinações e dentro do nosso próprio lar possamos fazer a mudança conosco, com os nossos e então para todo mundo que nos rodeia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e vamos com Deus.